Abra sua Bíblia em Efésios, carta de Paulo, quando ele escreve aos Efésios, capítulo 3. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. Glória a Deus. Como o Gustavo disse, né? O Senhor me deu na virada do ano, eu trouxe uma mensagem para a igreja a respeito de crescimento, né? E aí tá aí né? Mariana aí, tem o bebê chegando aí, o amigo Gustavo, tem umas duas crianças também, que eu sei, né? Tem a Laurinha que não está aqui hoje, né? Tem a Bibi também. A igreja vai crescendo desse jeito, né? Então, não sei aí quem está querendo ficar grávida aí, pega a unção aí. Teve uma vez, na outra igreja, a gente tinha uma escola, uma classe de só casais novos, né? Namorados, assim, casais estavam casados há 1, 2 anos. E aí começou, né? Uma vez eu lembro que a gente fez uma oração e ficou já umas 3, assim, 4 grávidas. Aí eu falava assim: pega essa unção, e tinha moleque quase que ia sair correndo, né? Que crianção, mas amém. Mas é no tempo de Deus, né? Deus sabe todas as coisas, né? Deus é bom demais. Então, Efésios capítulo 3, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebo o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém? Glória a Deus. O versículo-chave que me veio ao meu coração para essa mensagem está em Tiago, capítulo 4, versículo 2, que diz assim: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm, porque não pedem. É interessante que, nesse texto que nós lemos, é uma oração de Paulo, né? Quando ele escreve essa carta aos Efésios, ele estava preso em Roma, e ele escreve essa carta aos Efésios, apesar que essa carta de Efésios, ela não restringe somente aquele povo de Efésio, ou povo judeu, é uma carta que alcança todos, gentios, todos, né? E essa oração que Paulo faz aqui, é a segunda oração que ele faz, né? Se a gente vê, você vai aqui em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 15, ele faz a sua primeira oração. E ali ele traz nessa primeira oração, ele mostra para todos, e a fim de dar esclarecimento sobre as coisas de Deus para a nossa vida. Já nessa segunda carta, Paulo ele quer demonstrar o modo de a gente agir, de nós sermos diante de Deus. Então aqui é uma oração que Paulo faz, que essa oração, apesar de ser já passado muitos, milhares de anos, essa oração ainda nos alcança. Essa oração ainda fala com a gente. Então, quero trazer alguma coisa para os irmãos, compartilhar com vocês aqui. Então, nessa carta de Paulo, onde ele faz essa oração, na primeira oração, nós descobrimos que, quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, que a nossa vida ela é dividida em duas partes, né? Eu falo assim, pelo menos falando da minha vida, a minha vida ela aconteceu em duas etapas.
Eu vivia de uma maneira antes de entregar minha vida ao Senhor Jesus. E eu fui uma nova pessoa, uma nova criatura, depois que eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus. E quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós descobrimos o quanto nós somos ricos. O quanto nós somos ricos. E quando, vocês sabem, eu gosto sempre de frisar isso, quando nós falamos em riquezas, a gente vai entender perfeitamente isso quando Paulo fala a respeito nessa carta, nessa oração. A nossa riqueza, os nossos bens materiais, aquilo que a gente muitas vezes perde saúde, a gente perde muito tempo para conquistar, não são essas riquezas que o Senhor diz para nós. Essas riquezas materiais, elas são acrescentadas na nossa vida diante da nossa fidelidade em Deus. Então, o que nós vamos falar aqui a respeito de riqueza é aquilo que está dentro do seu interior. Aquilo que faz com que você tenha saúde, com que você tenha vida, com que você tenha paz, com que você tenha forças para conquistar. Então, nós somos ricos quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, logo essas riquezas de Deus são colocadas dentro de nós. Então nós temos que entender isso, que nós somos ricos. Então não basta saber que nós temos que crescer em entendimento, mas sim, nós temos que viver aquilo que nós temos dentro da palavra do Senhor. Porque fica muito superficial, pastor, a gente ouvir a palavra de Deus todo domingo e não viver essa palavra. Fica muito raso você abrir a sua Bíblia na sua casa e você ler o texto, ler o outro, ler todo, ou apenas ter um significado muito grande para você que lia a Bíblia toda. Tá, mas você vive a Bíblia? Você vive aquilo que você lê? Então nós temos que vigiar nessa questão do que nós estamos fazendo diante de Deus, como está a nossa vida diante de Deus, como nós estamos caminhando quando nós lemos e ouvimos a palavra de Deus. Então, eu quero trabalhar com vocês agora nessa segunda carta, nessa segunda oração que Paulo faz. Que é interessante que Paulo, ele inicia essa carta de uma maneira muito, assim, como que eu posso dizer assim, uma maneira muito significativa no seu posicionamento. Mas antes de falar a respeito desse posicionamento de Paulo, é muito bom entender que Paulo, ele estava numa prisão. Paulo estava preso quando ele escreve essa carta. Agora, como pode uma pessoa, na posição que Paulo estava preso, lembrar de outras pessoas, interceder por outras pessoas? Veja que Paulo, ele tinha um coração muito generoso. Paulo, ele aprendeu, do momento que ele tem um encontro com Cristo, que a vida dele agora era para Cristo. Então, aquilo que ele ouviu, aquilo que ele participava de Cristo, ele tinha que dividir tudo aquilo. Então, Paulo, numa prisão, agora ele intercede por pessoas que ele nem conhecia. Paulo agora ele intercede por pessoas que ele nunca viu. Paulo, naquela prisão, quando ele escreve, quando ele faz a segunda oração, ele está intercedendo por mim e por você, apresentando a minha vida, a sua vida diante de Deus. Então, quando nós entramos no texto que nós lemos, veja que no versículo 14, inicia assim: por essa razão, ajoelho. Em outras versões está: por essa razão eu me coloco de joelho. Por esse motivo eu me ajoelho. Veja que Paulo aqui é um ponto que não precisaria nem estar mencionado na carta, ele se colocando de joelho. Mas o momento que ele fala, eu me coloco de joelho, veja que é uma atitude diante de Deus. Na sua oração, quando você ora,
Nós temos aqui o nosso culto de oração de terça-feira, onde por 40 minutos, meia hora, a gente dobra o nosso joelho, a gente intercede, a gente clama ao Senhor. Mas isso não quer dizer que se você estiver orando em pé, a sua oração não vai ser respondida, não vai ser ouvida. O fato de nós ajoelharmos é o fato de você demonstrar ao Senhor uma humildade, uma postura diferente. Agora, quando Paulo escreve aqui, ele coloca na sua carta, por essa razão eu me ajoelho, ele está praticamente mostrando uma intensidade, que aquilo que ele vai pedir para Deus, ele precisa de uma intensidade maior, ele precisa de um clamor maior. Então eu quero que você preste atenção naquilo que Paulo vai dizer nessa carta aqui, porque isso se refere a mim e se refere a você. E que essa oração nos alcance, e que a gente possa viver realmente aquilo que Paulo está liberando através da sua oração. Porque aqui Paulo está liberando sobre a nossa vida uma bênção, uma postura, um significado, como a gente deve ser diante de Deus, como a gente deve ser diante daquilo que o Senhor coloca em nós, que o Senhor deposita em nós. E a gente vai ver que dentro de nós, dentro de você, há muitas riquezas. Dentro de você, há coisas que você muitas vezes não consegue enxergar. Mas quando você abre o seu coração ao Senhor, quando você deposita isso em oração, o Senhor vai mostrando para você o que você tem dentro de você. E a gente vai ver que o amor do Senhor é muito grande por nós. Amém? Então a postura de Paulo mostra uma intensidade muito grande naquilo que ele iria pedir ao Senhor. E a Bíblia não aponta a postura da oração como algo determinante para que ele responda a nossa oração. Então, o que vale aqui na sua oração é a sua intenção, é o seu coração. Não adianta eu me colocar em oração e a minha mente está em outras coisas. Não adianta eu me colocar em oração, mas eu não sei nem realmente o que eu estou pedindo. Nós pregamos aqui, eu ministrei aqui a respeito que o Espírito Santo, ele age na nossa vida, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que o Senhor quer na sua oração é que você seja sincero com Ele. É que você se coloque numa postura, né, de que você precisa falar com o seu Pai. É essa postura que o Senhor quer que você tenha. Então, o fato da gente se prostrar, estar de joelhos, isso não quer dizer que a gente tenha um coração sincero. Então, antes da gente prostrar o nosso joelho, nós temos que prostrar o nosso coração diante de Deus. O nosso coração. Como nós nos achegamos a Deus? Você pode chegar com o seu coração ferido, você pode chegar com o seu coração quebrado, você pode chegar diante de Deus nem sabendo o que falar, mas você tem que chegar diante de Deus com um coração temente a Ele, sabendo que tudo Ele pode fazer, e que nada, que as suas forças não vão te levar a lugar nenhum, mas se você estiver fortalecido em Deus, isso sim faz uma diferença muito grande na sua vida. Então, o mais importante da gente ter uma postura para que as pessoas vejam o que a gente está fazendo é o nosso coração. Vejam que os judeus, eles gritavam, eles balançavam o corpo para mostrar que estavam orando. Mas o coração deles eram duros, eram sepulcros caiados. Por fora eram bela visão, mas por dentro estavam podres do seu egoísmo, das suas mazelas. E isso não alcançava a Deus, mas um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que se derrama diante do Senhor com sinceridade, isso alcança, né, a boa vontade de Deus. Amém? E quando nós vamos para o versículo 16, Paulo começa aqui e chega a ser
Quando eu estava lendo esse texto, eu falei, chega a ser até espantoso como um homem acorrentado, né? Paulo ficava preso, acorrentado a um soldado. E talvez aquele soldado teve que ajoelhar com Paulo também, não é? E como eu já disse aqui, tinha naquela época, os guardas, eles não queriam ficar muito de Paulo, porque Paulo conseguia converter quase todos eles. Porque Paulo falava de Jesus a todo tempo, né? Então, Paulo intercede. Paulo ele não intercedia assim, para que as pessoas vissem o que elas conseguiriam a respeito dos esforços dela. Mas o que Paulo estava querendo mostrar aqui, a nossa dependência em Deus. Então, quando Paulo diz assim, oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. Paulo ora para que o nosso interior seja espiritualmente fortalecido. Veja que quando a gente, por exemplo, você vai numa academia, você busca fortalecer o seu físico. Mas se você não cuidar do seu interior, da sua alimentação, da nutrição, não vai surtir efeito. E é a mesma coisa aqui, você pode orar o quanto for, porque às vezes a gente faz uma oração vazia, e a gente solta palavras no ar, a gente solta palavras, e a gente não consegue alcançar aquilo que a gente está pedindo para Deus. Mas quando nós voltamos o nosso coração totalmente ao Senhor, falando, Senhor, alcança o meu interior, Senhor, fortalece o meu íntimo, Senhor, eu não consigo orar, Senhor, não estou conseguindo caminhar, não estou conseguindo ver o que eu tenho que fazer lá na frente. Mas quando nós colocamos o nosso coração diante de Deus, o Senhor começa a trabalhar no nosso íntimo, o Senhor começa a trabalhar no seu interior, e é isso que nós temos que cuidar. Nós não podemos ter uma vida vazia diante de Deus, nós temos que buscar essa plenitude em Deus. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no seu íntimo. Como está sendo direcionada a sua oração? Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero. Não é dessa maneira que nós chegamos ao Senhor? Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso. Mude a sua oração. Comece a falar, Senhor, me encha do seu amor. Senhor, me encha da sua sabedoria. Senhor, me mostre. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Não o que eu quero enxergar com as minha visão, o que eu quero sentir com a minha mão, mas eu quero o que o Senhor tem para mim. Muitas vezes a nossa simples mudança de postura, de nos achegarmos diante de Deus, muda muita coisa na nossa vida. E é dessa maneira que Paulo está orando, para que vocês alcancem aquilo que Deus tem para cada um de vocês. Quando estamos fortalecidos no nosso interior, compreendemos o que é a grandeza de Deus em nós. Nós só podemos compreender a boa e a misericórdia de Deus, a boa vontade e a misericórdia de Deus na nossa vida, quando nós estamos fortalecidos espiritualmente falando. E hoje, eu vejo que é algo que as pessoas não estão mais preocupadas na sua vida espiritual. Hoje a igreja num todo vive um momento muito raso na sua vida espiritual. Antigamente você via as pessoas querendo jejuar, as pessoas querendo fazer um propósito com Deus, as pessoas querendo orar. Hoje não. Hoje a gente vem na igreja simplesmente para querer receber, para que a nossa vida exterior mude. Mas antes que a nossa vida exterior mude, nós precisamos mudar o nosso interior. Nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Você sabe quem é você em Deus? Quem você é em Deus? Nós não sabemos nem o que Deus pode fazer por nós.
E nós lembramos de Deus somente na hora do aperto, na hora da dificuldade. Na hora que está tudo bem, para que eu vou precisar de Deus se eu estou bem? Nós precisamos de Deus em todos os momentos. Nós precisamos ser fortalecidos em Deus em todos os momentos. O mundo aí fora, a gente fala isso sempre, não oferece nada para ninguém, mas o que Deus pode nos dar, queridos, Paulo está falando aqui nessa oração. Veja que agora no versículo 16 ainda, quando ele ora, fala sobre as gloriosas riquezas de Deus, lá em Romanos capítulo 8, versículo 9, diz assim, entretanto, vocês estão sob o domínio da carne, estavam sob o domínio da carne. Antes de entregar a vida ao Senhor Jesus, nós estávamos sob o domínio da carne, mas agora nós estamos sob o domínio do Espírito Santo. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. A nossa salvação, ela é reconhecida pela presença do Espírito Santo. A pastora deu um exemplo aqui ontem, que foi um testemunho, e é interessante quando a gente pensa que o nosso testemunho é algo muito simples. Então, as nossas atitudes, ela demonstra, o nosso posicionamento, ela demonstra o quanto nós somos íntimos de Deus. Né? E nós vimos o testemunho aqui do seu Pedro ontem. Em meio a uma situação, simplesmente você fala, Senhor, me socorre, eu dependo de Ti. E assim ele falou, pastor, em 30 segundos foi resolvido. Em 30 segundos. Se ele não está em intimidade com Deus, a quem ele ia socorrer? Ele ia agir de uma maneira diferente. Mas quando nós trabalhamos no nosso interior e reconhecemos quem é Deus na nossa vida, a primeira coisa que você vai fazer é buscar a Deus. O primeiro lugar que você vai recorrer é ao altar de Deus. Agora perceba e traga rápido à sua memória quantas situações que você já passou. E quantas delas, em primeiro lugar, você buscou a Deus. Qual foi? Isso a gente fala das simples coisas, das mais simples, até as mais complexas. Primeiro, nós tentamos resolver com os nossos braços. Quando a gente não consegue, aí a gente vai para Deus. Mas em primeiro lugar, nós temos que buscar a Deus. E é interessante que muitas pessoas não buscam a Deus porque acham que Deus é um Deus distante. Não, querido, Deus é um Deus presente. O Senhor, Ele não se afasta, Ele está sempre presente. Então, é necessário que nós sejamos revestidos do poder de Deus. E tudo isso depende da nossa postura. Uma postura como verdadeiros cristãos. Como aqueles que confiam e entregam a sua vida 100% a Deus. Acho que a maior dificuldade de uma pessoa é entregar a sua vida 100% a Deus. Porque entregar a sua vida 100% a Deus requer abrir mão sempre de alguma coisa. E muitas vezes nós não queremos abrir mão de algo que é satisfatório para a nossa vida, mas nos afasta de Deus. Então no versículo 17, Paulo diz assim, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. Veja que a oração de Paulo, essa oração é muito profunda, pois ele pede para que não tenhamos dúvida de que pela fé o Senhor habita dentro de nós.
Veja que é interessante que quando nós fazemos algumas perguntas básicas, nós temos dúvida. Por exemplo, você tem dúvida que o Espírito Santo habita em você? Você tem dúvida da sua salvação? Você tem dúvida que Deus pode solucionar algo que você está passando? Talvez, pelo momento da pergunta, você fale até que você concorda. Não, eu não tenho dúvida. Não, eu sei. Mas e na hora da aflição? Você tem alguma dúvida de que Deus possa fazer? Você vê que é interessante quando Paulo ele fala para que Cristo habite no coração de vocês. Habitar aqui quando nós trazemos para a Bíblia essa palavra habitar, ela representa que Cristo não apenas habite, mas ele se sinta em casa. O Espírito Santo ele faz habitação em mim, em você, mas para que ele se sinta em casa. Agora a pergunta: o Espírito Santo habita dentro de você? Sim ou não? Mas ele se sente em casa? Ele se sente em casa? Quando a gente sempre fala isso, né? Às vezes a gente foi viajar fui viajar, a pastora estava, né, se recuperando da cirurgia, aí nós fomos num congresso, aí o Gustavo e a Vitória foi também comigo, né? E quando eu voltei, eu falei para eles: nossa, Angela, é assim, você está no hotel, e você acorda, você não precisa fazer café, está tudo lá, né? Aí você almoça, você janta, aí quando você volta, a cama está toda arrumada de novo, você não faz nada, né? Aí eu voltei e falei: mas nada melhor do que a nossa casa, não é? Aí você tem que arrumar uma coisa aqui, de repente fazer uma comida ali, mas nada melhor do que na sua casa. O Espírito Santo se sente à vontade assim? Veja que são coisas simples, mas profundas, que nós temos que refletir. Então, quando Paulo diz assim, para que Cristo habite no seu corpo, habite em você, a sua conduta, a sua postura como ser humano, como homem, como mulher, na sua casa, diante da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, no seu trabalho, essa postura vai mostrar se o Espírito Santo, se o Senhor, ele está se sentindo bem habitando em nós, né? E ele segue aqui dizendo assim, habitar, que ele habite à medida da fé, e oro para que, estando arraigados. Quando a gente fala em arraigados, a gente lembra de raiz. Tudo que está arraigado remete a algo mais profundo. Veja que que Paulo, ele ora aqui, porque aqui o cristão, aqueles que lessem essa oração, entendessem que nós não podemos ter uma vida rasa espiritualmente falando diante de Deus, mas nós temos que ter uma profundidade. Jeremias 17, 7 e 8 diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da sua seca, nem deixará de dar frutos. Por quê? Porque ele tem uma raiz profunda. Tem uma planta lá em casa, eu falei para a Ângela assim, que a gente tem a sacada assim do apartamento e tem aquele jardinzinho assim, suspenso assim, né? Aí essa semana eu falei para a Ângela: você precisa tirar essa planta, que ela gosta de planta, né? Mas por quê? Porque ela tem uma raiz
que ela vai penetrando e essa árvore ela é grande. Eu falei assim, vai chegar uma hora vai dar problema, né? Vai dar problema, porque ela é uma raiz que ela vai se aprofundando. E a nossa vida espiritual tem que ser dessa maneira. Em Cristo nós temos que buscar se aprofundar. E ontem aqui a gente conversando a palavra queima, e a gente pôde ver claramente isso, que enquanto mais a gente fala da palavra de Deus, quanto mais a gente compartilha a palavra de Deus e vai compreendendo a palavra de Deus, a gente vai criando raiz profunda, e a nossa vida vai ficando alicerçada em Deus. E é isso que faz com que nas horas difíceis, pode bater o vento que for, você continua crendo, você continua confiando, você continua fiel ao Senhor, porque você tem uma raiz profunda, você tem buscado em Deus. Então o que Paulo está dizendo aqui, oro para que, estando arraigados, que a sua raiz seja profunda, e ele continua aqui, alicerçados. É interessante quando falou de alicerce aqui, veja que sempre alicerce, a raiz, é algo que você não vê, mas é algo que está ali, sustentando. Eu lembro que a gente estava numa igreja e o pastor queria construir, né, o templo, né, pastor Wagner? E ali eles falavam ali que não podia, porque tinha um lençol ali, de água ali, que não poderia, mas tinha que fazer algo muito profundo. E aí eu lembro que o pessoal falava, o Fabiano, né, não está aqui hoje, o Fabiano fez a planta ali, do templo ali, e ele falava, as sapatas, né, tinha que ser algo muito profunda e muito resistente, para que aguentasse toda a estrutura. E quando Paulo fala aqui de alicerce, é fundamento sobre o qual edificamos algo. Então veja que a nossa busca, a nossa convivência com Deus, ela tem que ser diária. Pastor, então eu tenho que deixar de fazer tudo, só buscar Deus? Não estou falando isso. Mas você tem que ter o seu tempo com Deus. E quando você não tem o seu tempo, você está no seu trabalho, você está indo para o trabalho, mas a sua mente sempre tem que estar ligada com Deus. É aonde nós buscamos a nossa força, meus irmãos. Porque só Ele faz a gente caminhar, levantar todos os dias. É dele. A quem nós buscamos, em quem nós confiamos. Nós confiamos em tantas coisas. Né? Nós confiamos em homens. A gente confia em tantas coisas. E às vezes nós confiamos mais em pessoas do que em Deus. É lógico, nós temos aqui pessoas que são empresárias, outros, né? A gente confia nas pessoas que estão ao seu lado, que você coloca para trabalhar com você. Isso é uma coisa. Mas confiar a sua vida, a sua família, tudo que você tem, tudo isso veio de Deus para você. Então pertence a Deus. Então nós temos que confiar que é Ele que cuida. Ele só nos dá a estratégia, o posicionamento, mas é Ele que dá. A sabedoria, quando você está no seu trabalho, quem dá é Ele. A estratégia, em tudo que você faz todo dia, você pode até às vezes falar, olha, consegui aqui, legal, mas veio de Deus. É a misericórdia de Deus, é a misericórdia, tudo vem dele. Aleluia. É cada passo que a gente dá, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. O que nós estamos fazendo aqui é ensinando a igreja a caminhar em Deus. Não adianta a gente trazer aqui um monte de fantasia para vocês, que vai só apenas alimentar o seu ego, e você achar que você é o cara, você é a mulher, eu posso todas as coisas, só se você falar em Deus, só se você
entrar numa postura diante de Deus. Paulo está orando aqui e ele está clamando a Deus, dizendo: Senhor, que o Senhor encontre uma habitação neles, que o coração deles, que a vida deles estejam arraigadas, que eles possam estar alicerçados em Ti, Senhor. Paulo está orando: não deixe que eles se desviem de Ti, dos Seus caminhos, mas que eles sejam fortalecidos pelo Teu poder. Paulo está clamando. É uma oração que está nos alcançando, e ele está dizendo: irmãos, deixe de lado as fantasias, deixe de lado os pecados, aquilo que não agrada a Deus, e se derrame diante de Deus, daquele que pode fazer algo por você. E veja bem, sempre quando nós precisamos de algo, vamos colocar aqui, de algo material, de algo físico, o Senhor pode te dar? Pode, e Ele dá, porque Ele é poderoso para isso. Mas em primeiro lugar, Ele quer tratar do seu coração, do seu espírito. Pense nisso. Você pode pedir o que você quiser para Deus, o que você quiser, mas em primeiro lugar, Ele quer cuidar do seu espírito. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso é muito sério, não é? O que adianta a gente correr e no final não está com Cristo? Paulo dizia: tudo que eu fiz, tudo que eu conquistei, diante daquilo que Deus pode me dar, daquilo que eu me tornei em Cristo Jesus, a própria palavra diz: para mim é esterco, porque minha vida hoje é de Jesus, minha vida pertence a Deus. Agora, por que tanta resistência nas pessoas em seguir a Deus? Por que tanta resistência? Sabe por quê? Porque Satanás sabe o que Deus pode fazer na sua vida, e ele não quer que você viva na plenitude de Deus. Ele não quer que você viva as riquezas de Deus. Então Satanás vai fazer de tudo para que você não entregue a sua vida ao Senhor Jesus, para que você não ande com Deus. Ele vai fazer de tudo. Quantas vezes ele tentou me afastar de Deus? Quantas vezes ele tentou fazer você se afastar de Deus? Eu contei aqui, não vou contar de novo, mas quando eu era jovem, eu tive uma arma apontada para o meu rosto. Foi a mão de Deus, porque Ele tinha uma promessa para mim. Foi a mão de Deus, senão não estaria aqui hoje. Foi a graça, a misericórdia dEle. E quando foi me dada a oportunidade, eu entreguei a minha vida para Ele. Passo por lutas, passo por dificuldades, enfermidades, mas eu sei em quem tenho crido. Né, Alessandra? Eu sei aonde eu vou chegar em Cristo Jesus. Eu sei o que me espera. Aleluia, glória a Deus. E é por isso que a gente fala, quando a gente está aqui, o pastor Wagner, o pastor Marcos, o Gu, que está pregando aqui também. Por isso que a gente, às vezes, fala com muita veemência aqui. É que eu sei que vocês vivem, mas eu quero que vocês tenham a certeza de que Deus tem algo maravilhoso, algo que nos espera, algo infinitamente melhor do que a gente vive nesse mundo. E nós vivemos para isso. A nossa vida é para viver um reino celestial. A nossa vida, a nossa caminhada não é para conquistar coisas nesse mundo, porque coisas nesse mundo se vão, se enferrujam, o ladrão rouba, mas aquilo que nós conquistamos em Cristo é eterno, é seguro. Aleluia, aleluia, glória a Deus.
E no versículo 18 ele fala sobre compreensão. O significado bíblico aqui para a palavra compreensão nesse texto é prender, é segurar, tomar para si. Então, quando eu aprendi algo, com experiências, eu aprendi algo de que tudo que fosse liberado num púlpito, eu tomaria posse para mim. É lógico que nem sempre você vai ouvir coisas que até mesmo agradam a Deus ou te levam para um caminho seguro, mas por isso que eu falo, a nossa igreja aqui, nós estamos levando vocês, encontro nos lares, escola bíblica, cultos de oração, as mensagens de domingo, nós estamos fazendo aqui que vocês sejam crentes maduros, para que não sejam enganados com qualquer palavra, crentes maduros. Então, Paulo aqui mostra que quando nós deixamos que Cristo trabalhe na nossa vida, e quando a gente é obediente à sua palavra, e praticamos, nós começamos a amadurecer em Cristo Jesus. Então, para que a gente não vive em engano, e no versículo 18 vai falar, essa compreensão é prender, segurar, tomar posse para si. Então toma posse desta palavra nesta manhã, meu irmão. Que o Senhor quer colocar algo no seu coração, algo dentro de você, que talvez ainda você não experimentou. Mas quando você começar a experimentar o que Deus tem para você, você vai ver que muitas coisas que fazem você chorar hoje, muitas coisas que trazem dor para o seu coração, vão ficar insignificantes daquilo que o Senhor tem para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Paulo ora para que todos juntos em amor possamos compreender também a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Deus. O amor de Deus por mim e por você, ele não tem limite. Faça uma reflexão sobre sua vida. Você merece ou merecia que alguém morresse por você? Mas Jesus, quando o Senhor Deus, melhor dizendo, Deus quando olha para mim e para você, Ele fala assim, vai valer a pena eu enviar o meu filho para morrer por ele. E aí Deus envia o seu filho para morrer por mim e por você. E Ele fala assim, vai valer a pena. Porque o amor de Deus, ele supera qualquer sentimento humano que a gente possa ter. E talvez a gente nunca compreenda o amor de Deus. O que a gente faz muitas vezes é duvidar do amor de Deus, mas não procuramos compreender o amor de Deus. Mas o que eu posso garantir é que Ele te ama. Que Ele ama você de uma maneira que ninguém, nem mesmo, me perdoem falar assim, nem mesmo a sua mãe, o seu pai pode te amar, como Deus te ama. Porque Paulo, quando ele ora nessa carta aqui, quando ele coloca essa oração, ele quer demonstrar justamente isso. Que o amor de Deus por mim e por você não tem limite. E ele começa a buscar palavras. Veja que as palavras que ele coloca aqui é riquezas, alicerce, arraigados, plenitude. Veja que ele vai construindo, né? Ele vai construindo uma palavra, ou palavras, ou ele vai tentando trazer no seu coração palavras que tentam mostrar para mim, para você quem é Deus, mas na sua oração, na sua intensidade, vai falando com todas essas palavras, mesmo com todas essas palavras, eu não consigo demonstrar quem é Deus, pela sua grandeza,
pelo seu amor. Então, no capítulo 19, ele fala sobre plenitude. A nossa humildade, reconhecendo que tudo que fazemos e conseguimos é para a glória de Deus, tudo é dele, tudo é para ele, e eu vejo pelas nossas limitações, é muito difícil nós alcançarmos a plenitude de Deus. E a plenitude de Deus nós alcançaremos somente quando nós tivermos o nosso corpo glorificado. Mas o que eu quero apresentar para vocês nessa manhã é que vocês reconheçam quem é Deus na sua vida e o que Ele pode fazer na sua vida. E talvez talvez a gente tenha que lembrar isso todos os domingos, porque amanhã, quando você chegar no seu trabalho ou você estiver na sua casa, a primeira coisa que vai vir vai ser as dificuldades. E aí talvez você não se lembre de nenhuma palavra que você ouviu aqui hoje, ou uma palavra que você leu na sua casa. Talvez você não lembre, porque as dificuldades vêm e muitas vezes tomam conta da nossa mente, do nosso coração. Mas eu queria que você lembrasse apenas de uma coisa, que o Senhor, Ele te completa. Que o Senhor colocou algo dentro de você. Veja bem, eu quero que você entenda o seguinte, quando nós temos essa intimidade com Deus. Nós já tivemos 2 carros roubados, né? Talvez o inimigo venha e roube um carro. Talvez possam tirar o seu emprego. Talvez possam tirar muitas coisas de você. Mas o que Deus colocou dentro de você, ninguém pode tirar. Ninguém pode roubar. Então, a palavra diz, a gente tem que temer, não aqueles que podem tirar a nossa vida. Porque se nós temos a certeza da nossa salvação, se alguém tirar a nossa vida, aí é lucro, estaremos com Cristo. Mas nós temos que temer aqueles que podem te afastar de Deus. Então ande com pessoas que te coloquem do lado de Deus, não que te afastem de Deus. É interessante quando a gente fala isso, porque, como eu já falei para vocês, eu já vivi, antes de entregar minha vida, com pessoas que jamais falariam de Deus para mim. Mas um dia encontrei alguém que falou de Deus para mim. Eu achei interessante também ontem, a família ontem estava só no óleo ontem. Maria e seu Pedro, estava no óleo que a gente fala. Eu achei muito interessante o testemunho do Mário. O Mário falou que estava na casa dele, e o Mário conta do testemunho dele, de quando ele não era cristão ainda, né? E ele falou que ele estava deitado já era tarde da noite, e um amigo ligou para ele, que ele não via há muito tempo, e perguntou para ele: Mário, o que você está fazendo que você está tão diferente? Mário, eu quero saber o que está acontecendo com você. O que é isso? É quando a pessoa olha você, o fato da pessoa ver uma publicação sua, Mário, uma foto sua. Ela não viu o Mário, ela viu Cristo no Mário. Ela viu Cristo. E aqui saber o que o Mário estava fazendo, porque o Mário estava diferente. Então, quando nós vivemos essa plenitude de Deus, quando nós somos fortalecidos por Deus, quando nós buscamos ter profundidade com Deus, quando nós buscamos ter intimidade com Deus, por onde você for, as pessoas vão olhar para você e falar assim: é algo diferente. É algo diferente. No você abrir a sua boca para falar, no seu olhar, é algo diferente. Então, quando Paulo fala que viver a plenitude de Deus,
Talvez a gente não consiga, como nós somos tão pequenos, nós não consiga alcançar, mas a gente caminha dia a dia a gente caminha querendo buscar, né, essa santidade, querendo honrar, agradar a Deus, a gente anda cada dia tentando melhorar. A gente consegue demonstrar para as pessoas quem nós somos em Cristo. E assim, eu lembro que muitas vezes, passando por uma luta em uma área, mas você firme ali com Deus, você firme com Deus, está difícil, mas você firme com Deus. Aí vinha, a gente sempre aconselhou casais, pessoas como o pastor Wagner, a pastora Lília também, o Marcão e a pastora Carla, sempre que aconselhamos muito casais na igreja, e às vezes a pessoa vinha pedir um conselho, uma orientação, justamente na área que a gente estava em dificuldade. Às vezes uma enfermidade, às vezes um momento financeiro, aí falava assim: Senhor, o Senhor gosta de provar mesmo, né? E ali você compartilhava aquilo que Deus estava tratando dentro de você. E às vezes a pessoa era abençoada primeiro que você ainda. Mas deixa Deus tratar. Caminha com Ele. Não briga com Deus, não. Ele tem o melhor para você. Quer ver? Eu vou testemunhar algo aqui. Falei com eles lá. Vocês sabem que nós tínhamos aqui, né? Aninha, que era tecladista. O Aleph, que tocava violão, que era guitarra. Eles se desligaram da igreja, né? Não estão mais conosco. E desde o começo, eu sei com a luta, né, do Mateus, luta do pessoal aqui, a questão de instrumento, e orando para Deus, desde o começo do ano, pastor, orando assim: Senhor, manda pessoas para o louvor, né? Envia pessoas que tocam, né, teclado, violão, guitarra, nós temos baixo aí, envia, né? Aí sai 2. E aí? Como é que fica? Aí você, pastor, mas o senhor está orando, mas Deus não é bom? Você não está orando para mandar músicos e sai 2? Mas agora eu pergunto, por que tem que ser do meu jeito? Por que tem que ser do jeito que eu quero? É do jeito que Deus quer. Se eu estou pedindo porque o senhor mande músicos e sai 2, é porque Deus está trabalhando, só posso entender desse jeito. Não é verdade? Então Deus, o meu posicionamento é crer. O modo e o tempo não pertence a mim, pertence a Ele. Então, eu estou muito tranquilo naquilo que eu estou pedindo para Deus. E eu sei que Deus é fiel para fazer muito mais daquilo que eu penso ou imagino. Ele vai fazer. Isso serve para você também. Eu não sei o que você tem pedido para Deus. Eu não sei qual o direcionamento que você pede para Deus. Mas eu sei que Ele é fiel. Ele é fiel. E Ele vai mostrar para você. Agora, posso pedir algo para você como pastor? O Senhor não pede nada para você, tá? Ou melhor, Ele pede sim. O Senhor só pede uma coisa para você. É o seu coração. Somente isso. O Senhor não vai pedir para você fazer sacrifício nenhum. O Senhor não vai pedir para você dar tudo o que você tem. O Senhor não vai fazer nada disso. Ele só vai pedir o seu coração. Agora, uma coisa eu falo para você: quando o seu coração estiver 100% na mão dele, aí você aprende a ser obediente a ele. Aí ele pode pedir o que quiser para você, que você vai dar.
porque o seu coração está na mão dele. Como Deus é bom. Você sabe que tem ministrações que a gente escreve aqui, ó, vários pontos aqui, ó. Muitos deles a gente nem fala, porque o Espírito Santo ele vai ministrando na hora, e a gente tem esse temor, porque quem dirige essa reunião aqui de manhã, todo domingo, não sou eu, não o pastor Wagner, nem o pastor Marcos. Quem dirige é o Espírito Santo de Deus. Então a gente tem muito temor naquilo que a gente fala. E o Senhor nessa manhã ele está pedindo apenas que você entregue o coração, o seu coração para Ele. E eu concluo a palavra que a gente quer ungir a igreja hoje. Na minha conclusão eu coloquei um versículo que está em Tiago capítulo 5, versículo 13 a 15. Paulo diz que o Senhor ele colocou riquezas dentro de nós. E essas riquezas, quando você começa a caminhar com Deus, você começa a descobrir quais são essas riquezas. Vamos começar a usar nossas riquezas espirituais, abrindo o coração para o Espírito Santo, seguindo o exemplo de Paulo. Então, se você quer ter um exemplo de como é andar com Cristo, comece a ler a história de Paulo, procure ler as cartas de Paulo, e você vai descobrir. E eu encerro com o capítulo 5 de Tiago, do versículo 13 ao versículo 15, que diz assim, que quando nós estamos cheios de Deus, quando você está cheio de Deus, quando você tem o Espírito Santo em você, veja bem, quero que você entenda, você sempre tem algo a dar para as pessoas. O que eu tenho como pastor para oferecer para as pessoas, você também tem. Que o mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita em você. E eu sempre falo, a única diferença entre nós pastores e vocês é o microfone. Porque esse mesmo poder que é liberado de Deus sobre a minha pessoa, é liberado sobre você também. Então, se você for fiel ao Senhor, um coração temente, arraigado no Senhor, com as raízes profundas no Senhor, você pode orar por um enfermo e ele ser curado. Você pode orar por um endemoniado e esse demônio sair da pessoa. Você pode fazer isso, porque aquele que habita em você, que opera através de você, é o mesmo que opera dentro de mim. Então entenda isso. Tiago capítulo 5, versículo 13 a 15 diz assim, entre vocês, alguém que está sofrendo, que ore, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que esses orem sobre ele e unjam com óleo, em nome do Senhor Jesus. E a oração, feita com fé, curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ele será perdoado. Amém? Mas antes da gente ungir a igreja aqui, eu quero, e a gente tem transmitido, né? A gente tem colocado sempre na segunda-feira essa mensagem no YouTube. E talvez você esteja alguém me vendo, ouvindo, talvez até daqui um ano, que a mensagem fica, né? E talvez você se encontre perdido. Talvez se sinta sozinho. Talvez se sinta, vamos usar uma palavra, sem rumo. Mas por algum motivo você parou e está ouvindo essa mensagem. E eu declaro que em nome de Jesus essa oração vai te alcançar, assim como está alcançando cada um de nós aqui nesse templo hoje. E para que a gente possa
receber aquilo que Paulo demonstrou na sua oração, para que a gente possa viver tudo isso que Paulo está liberando com essa oração liberando sobre nós. O único caminho é você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. É você voltar aos caminhos do Senhor Jesus. E aqui nós não estamos falando de religiosidade, nós estamos falando aqui de Jesus, aquele que morreu por nós. Então você que está me ouvindo aí, se você quiser entregar sua vida ao Senhor Jesus, faça isso agora. É só declarar: eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Se você quiser comentar no chat aí, pode comentar. Mas que o Senhor te abençoe, que você possa encontrar no Senhor, em Jesus, a tudo aquilo que você precisa, a segurança, a confiança, e que Ele possa chegar em você todo momento. Que Deus te abençoe.